Exclusivo, nesse vídeo eu trago para vocês a estratégia do grupo, do consórcio Globo Fla, para minar qualquer possibilidade de criação de uma liga no futebol brasileiro e tentar consolidar a hegemonia do Flamengo no Brasil. É depois da vinheta. Olá, helenos e helenas, eu sou Tarsilo Delfim Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Já peço logo de cara para vocês, deixem um like, se inscrevam no canal e acione o sininho também para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 por mês, apenas um cafezinho e você recebe em primeira mão conteúdos como esse aqui e também tem prioridade no chat durante as lives do Caboclo. Então, clique no botãozinho aí de baixo, seja membro e torne-se membro helenos e helenas do canal do Caboclo agora. Você também pode colaborar com o crescimento do Caboclo enviando um Pix para a minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com. E assim você pode também colocar sua mensagem de apoio, crítica, sugestão, o que você quiser. E eu vou fazer questão, obviamente, de ler sua mensagem aqui durante os programas do canal do Caboclo. Na última terça-feira, do dia 16, a gente viu umas notícias pipocando, inclusive o próprio senador Portinho chegando a denunciar um lobby muito forte de dirigentes de clubes associativos, porém liderados pelo Flamengo, para poder aumentar a alíquota de imposto sobre as SAFs, né? O que faria com que os investimentos em SAFs seriam cada vez mais desestimulados por grupos internacionais que queiram vir para o Brasil e, de repente, explorar um mercado que é extremamente promissor, como é o caso do mercado brasileiro. Acontece que o tiro saiu pela culatra, obviamente, não somente o Congresso manteve a alíquota de 5% do texto original da SAFs, né, que incide sobre as SAFs, como também colocou 5% sobre as atividades das associações, ou seja, as associações que eram isentas até agora, né, vão passar a ser tributadas em 5% também, como fazendo exatamente o contrário daquilo que o presidente do Flamengo queria, né, aquilo que ele fez lobby a favor. Mas o que essa ação, somente essa ação, desnuda com relação ao futebol brasileiro? Eu fiz um estudo aqui, compilei alguns dados, compilei algumas informações e estou trazendo para vocês agora, em primeira mão, o que pretende, na verdade, o consórcio, que não é só o Flamengo, é um consórcio, né? E eu coloco aqui a Globo como parceira, né, do Flamengo. O que pretende, então, o consórcio Globofla aqui no futebol brasileiro? Antes da gente começar a discussão, é preciso entender o contexto do futebol brasileiro. E eu vou trazer para vocês aqui alguns números, alguns dados que vão ajudar a gente a entender por que o consórcio Globofla se move da maneira que se move e pratica as ações que pratica, tá? A primeira delas, eu vou trazer para vocês aqui um estudo que foi realizado pelo Serasa e pelo Instituto de Pesquisa Opinion Box, que foi divulgado em julho de 1900 que foi divulgado em julho de 2025, né? E o objetivo desse estudo era analisar o impacto financeiro do futebol no orçamento do brasileiro. Esse estudo foi publicado, né, no canal Meio e Mensagem, no site Meio e Mensagem, né, e foi publicado no dia 7 de julho de 2025, tá? E aqui diz o seguinte: a Serasa, juntamente com o Instituto Opinion Box, apresentaram na manhã dessa segunda-feira, dia 7, em um evento para jornalistas na Mercado Livre Arena Pacaembu, um estudo sobre como os fãs de futebol investem seu dinheiro na modalidade. Para isso, as empresas ouviram 2.940 pessoas, isso é a amostragem, né, obviamente, entre homens e mulheres das classes alta, média e baixa. A pesquisa identificou que para 81% dos respondentes, o gasto mensal com esporte já é uma realidade.
o maior índice de gastos é até R$ 100, com 45% das respostas, enquanto 9% afirma investir mais de R$ 300 mensais em seus times de coração. Então, vocês podem ver, né, que pela faixa de gasto, você ainda tem uma maioria esmagadora investindo até R$ 100, o que, se a gente for considerar o termo ticket médio, é até um ticket médio baixo para ser investido em futebol, enquanto uma porção muito pequenininha, muito provavelmente daquela porção de classe média alta e classe alta, né, chegam a investir até mais de R$ 300 por mês. E aqui interessante que tem uns dados qualitativos que são bacanas a gente mostrar. O destino desse dinheiro pode variar entre diversas categorias, como compra de camisas de times, que representam 71% dos gastos mais comuns dos torcedores. O preço desses itens também faz com que o investimento seja mais alto. Segundo dados apurados pelo UOL, em abril do ano passado, as camisas oficiais dos 20 clubes da Série A tinham custos que variam entre R$ 209 e R$ 370. Tem camisas aqui que já estão custando até R$ 900, com patrocínio, com pet, todas essas coisas. O Botafogo mesmo tem camisa que chega a custar aquela camisa de manga comprida, que foi feita uma edição limitadíssima, né? Ela custava quase R$ 800, se bobear até um pouco mais. Eles continuam dizendo aqui, logo em seguida estão os gastos com produtos licenciados, 35%, e ingressos para jogo, 34%, ocupando a quarta colocação entre os interesses dos respondentes. Atenção aqui, que isso é muito importante, as plataformas de streaming ou pay-per-view representam 32% dos investimentos, enquanto os programas de sócios-torcedores são 15%. Tem mais gente consumindo futebol, né, por plataformas de streaming e por pay-per-view do que consumindo sócio-torcedor ou programas de sócio-torcedor. Ou seja, a gente pode até dizer que as duas coisas competem entre si, né? E isso vai ser um dado extremamente importante ali na frente, quando for analisar exatamente as intenções do consórcio Globo-Fla, tá? Nesse último caso, 47% demonstram interesse em fazer parte em algum momento, enquanto 12% afirmam já ter participado e não ter interesse em voltar, o que impõe o desafio para os clubes para se relacionar com esse público, como explicou Felipe Scheppers, COO e co-founder da Opinion Box. Olha que interessante a opinião do Felipe aqui. O sócio-torcedor que virou um gasto, que entrou na cesta do brasileiro, né? A tendência é ver esse número continuar crescendo e acompanhar o desafio dos clubes de tornar isso mais acessível, afirmou durante o evento. A pesquisa identificou, e aí a gente tem aqui o perfil dos consumidores, a pesquisa identificou ainda qual é o perfil dos consumidores de futebol no Brasil. 79% dos respondentes, homens, afirmam acompanhar futebol, enquanto 68% das mulheres dizem a mesma coisa. Tá? Entre esses, a faixa etária que mais consome está entre 40 e 49 anos, que é 78%. Entre as classes, o público de alta renda representa 75% dos respondentes, o de renda média 77% e 71% baixa renda. Dentre os fãs declarados, 61% acreditam que participariam de eventos esportivos com mais frequência se fossem mais baratos, e o mesmo índice não acham esses eventos acessíveis para o público em geral. Apesar disso, 32% estão dispostos a pagar mais caro por uma experiência exclusiva com seu time, né? E aqui é importante a gente destrinchar o que eles estão dizendo aqui pelo seguinte: para essas pessoas, vale muito mais você pagar uma plataforma de streaming e assistir os jogos no conforto da sua casa, porque você vai pagar, sei lá, R$ 56 por mês, como é o caso da assinatura do Premiere da vida, ou você vai pagar R$ 46 na assinatura de um Prime Video, de repente de um HBO Max ou da Disney Plus, né? E ao invés de você dar dinheiro para o seu clube e pagar o sócio torcedor para que você tenha direito a ter o acesso ao estádio. Aqui existe uma luta muito clara, tá, entre os detentores de transmissões dos jogos. Aqui a gente está falando do pay-per-view mesmo. O pay-per-view, ele nada mais é do que um concorrente direto ao programa de sócio-torcedor. Muita gente deixa de fazer o sócio-torcedor para poder ficar no conforto do lar. E aí, jogar as pessoas para dentro do pay-per-view tem uma sacada aí, que é uma coisa muito interessante, que é você fazer a conversão dessas pessoas que estão assinando o pay-per-view, como é o caso do Premiere, que faz isso,
em forçar as pessoas a declarar o time a que torcem, porque lá no final do dia, depois no momento que vão fazer a distribuição das receitas do pay-per-view, a declaração que você fez pelo seu time que torce vai determinar a quantidade de dinheiro que o seu time do coração vai receber. E se você não declara, acontece o que aconteceu comigo numa certa feita. Eu não declarei, né, que eu assinei o Premier, mas eu não havia declarado, nem sabia que tinha que declarar ou onde fazia para declarar, e depois eu fui descobrir como fazia e onde fazia, e descobri que estava declarado lá que eu torcia para o Flamengo, né? Ou seja, se você não declara, automaticamente eles colocam você como um torcedor do Flamengo, aumentando assim a quantidade absurda de pessoas que estão declarando ali e aumentando, né, por consequência, as receitas que o Flamengo vai receber, oriundas principalmente do pay-per-view. Um grande absurdo. Isso eu até pensei em processar na época, mas fui demovido da ideia, né? E aí eles seguem dizendo aqui o seguinte: apesar disso, 31% dos torcedores estão dispostos a viajar para qualquer lugar do mundo para assistir ao seu time. Reflexo disso é que 62% dos brasileiros foram a pelo menos um jogo de futebol profissional, enquanto 65% deles querem ir a algum jogo ou campeonato nos próximos 2 anos. Entre eles está na Copa do Mundo da FIFA feminina, que acontece em 2027. E a gente vê muita gente viajando pelo Brasil para seguir seu time do coração, mas aqui esses dados não se restringem aos times brasileiros, né? Muita gente, eu, por exemplo, conheço pessoas que viajam, que saem do Brasil. Tem um aluno, por exemplo, que vai sair do Brasil agora, no final do ano, e para viajar para a Inglaterra para poder ter a experiência de assistir um jogo do Manchester City, diretamente lá no estádio do Manchester City. Por isso, pelo menos 53% dos torcedores já estão se planejando financeiramente para comparecer aos jogos nos próximos anos. A maioria dos respondentes, 25%, afirma que pretende investir entre R$ 1.001 e R$ 5.000 com futebol. Olha que coisa interessante. É um mercado que gira a economia, gera compra tanto para si mesmo quanto para as outras pessoas como presentes. O futebol entrou no bolso do brasileiro, é um gasto que faz parte da cesta do público, afirma Shepers, né? E aí tem a tal da arena em casa. Apesar de os estádios serem um grande objeto de desejo para os fãs, o valor dos ingressos é algo que ainda pesa no bolso dos torcedores. Segundo uma matéria divulgada pelo GE, o Palmeiras foi o clube com ticket médio mais alto nas primeiras rodadas do Brasileirão. O Clube Alviverde teve uma renda de 2,8 milhões de reais, com pouco mais de 30 mil ingressos vendidos, levando a um ticket médio de R$ 92 na partida de estreia diante do Botafogo, no Allianz Parque. Já a vitória do Vasco sobre o Santos em São Januário rendeu ao clube carioca um ticket médio de R$ 74, com uma renda bruta de mais de 1,4 milhões de reais. Por isso, as plataformas de transmissão se tornam um atrativo válido para os torcedores, mesmo assistindo de casa. 64% dos respondentes da pesquisa se sentem parte da torcida. É muito mais seguro, muito mais confortável, né? Você não leva cerveja na cabeça, porque ninguém joga copo para cima dentro de casa, né? Você não vai ser agredido por ninguém dentro da sua casa porque você falou alguma coisa de um jogador que talvez você não goste, o outro goste, você não vaiou, você não vai ter que pegar transporte público 11h30 da noite, né? 1h da manhã, às vezes durante a semana. Tem todas as vantagens de você assistir em casa. Quem que está esperando você de braços abertos para você assistir os jogos dentro de casa? Entre os meios, apesar da atual pulverização das transmissões esportivas, especialmente com a divisão do Campeonato Brasileiro, agora muita atenção, principal competição nacional, a TV aberta ainda é o principal canal para assistir aos jogos. 75% da galera assiste jogos na TV aberta, seguida por TV fechada, e aí entra o pay-per-view, 55%, YouTube 42% e streaming 31%. Streaming também a gente pode considerar TV fechada, porque você paga para assistir, é pay-per-view, né? E aí, minha gente, tem uma coisa muito interessante aqui, porque a gente que vive em grandes centros e a gente tem acesso ao streaming e tal, esse tipo de coisa, a gente acha que a gente faz parte de uma grande maioria. Quando você conhece o Brasil, e o Brasil profundo mesmo, você vai ver que streaming, plataformas de streaming, é uma realidade completamente distante da vida da maioria dos brasileiros. E essa galera depende exclusivamente
da TV aberta para poder seguir o seu time do coração. E se o seu time do coração não aparece na televisão, qual time que vai aparecer? Aquele que for mais exposto é geralmente aquele time que vai conseguir influenciar uma quantidade maior, cada vez maior de pessoas a seguir, né? Porque a distribuição tá fácil. É o efeito Coca-Cola. Por que que a Coca-Cola é o refrigerante mais vendido do mundo? Porque em qualquer birosca que você entrar, tem Coca-Cola sendo vendida. A mesma coisa acontece, obviamente, aqui no âmbito do Brasil, né? E aqui é âmbito apenas do Brasil. Em qualquer momento que você ligar a sua televisão, eles vão estar falando de Flamengo, e qualquer jogo na TV aberta, muitas chances de ser o Flamengo, porque a quantidade de jogos do Flamengo que é transmitido é massivamente superior à quantidade dos outros times. E aqui eles continuam dizendo: as pessoas de fato usam a TV para acompanhar e assistir futebol como um todo. Isso nos ajuda a entender a força do pay-per-view e dos canais de TV fechada. O futebol é multitelas e multimeios. Isso é legal porque entendemos que o brasileiro está em todos os lugares. Quando falamos de publicidade, por exemplo, vemos que conseguimos impactar as pessoas em diferentes canais, afirma o CCO. Eu vou deixar, obviamente, o link dessa matéria aqui na descrição depois aí desse vídeo, para que vocês consigam depois, se quiserem ler mais uma vez e analisar os dados de uma maneira um pouco mais precisa, vocês vão entender que tem muita coisa que está sendo dito, tem muitas camadas, né, como a gente gosta de dizer, tem muitas camadas que estão sendo ditas dentro desse estudo, dentro dessa pesquisa aqui. E aí eu resolvi isolar alguns dados que, na minha opinião, são extremamente importantes, como eu já vinha, obviamente, mostrando para vocês aqui agora há pouco, né? Dentro do objetivo do estudo, era analisar o impacto financeiro do futebol no orçamento do brasileiro. Mas eles miraram numa coisa e eles acabam mostrando, na verdade, algo que é muito maior do que simplesmente o impacto financeiro do futebol no orçamento do brasileiro. Na minha opinião, eles mostram aqui, né, o impacto da perda de receitas ou o quanto de dinheiro que os clubes acabam deixando de ganhar por uma opção ou por um modelo de negócios que não é do próprio interesse dos clubes, ou pelo menos da maioria esmagadora dos clubes, e atende ao interesse de apenas um clube e de apenas uma empresa que cuida da transmissão, das transmissões de jogos no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, a distribuição de conteúdo, né, esses dados tirados do estudo que eu acabei de mostrar para vocês, na TV aberta foi 75%. E aí você tem Globo, Band, Record e SBT, né, que transmitem futebol ainda no Brasil, e aqui não é somente Campeonato Brasileiro, a gente está falando de tudo, a gente está falando de futebol em geral, e não somente futebol brasileiro, a gente está falando dos campeonatos brasileiros, o Brasileirão, a Copa do Brasil, os estaduais, a gente está falando das transmissões de campeonatos internacionais, como a Premier League, a La Liga, Bundesliga, o Calcio, né, o campeonato italiano, a Ligue 1, campeonato francês. A gente está falando aqui também das Copas Sul-Americana e Libertadores da América. Então, a gente está falando aqui de futebol como um todo, e todos esses canais abertos, em algum momento, transmitem alguma coisa, né, do futebol mundial. Além disso, você também tem as TVs fechadas, né, como é o caso do Premier e ESPN, que eu coloquei aqui como exemplos, né? O YouTube, né, que é responsável hoje por 42% e crescendo cada vez mais. Você tem um fenômeno que é a Cazé TV e o GE entendendo o fenômeno que a Cazé TV se tornou, transmitindo todos os esportes que você possa imaginar, fazendo uma baita de uma cobertura olímpica e também tomando conta do futebol. O GE entrou de sola, pesado mesmo, inclusive nas últimas transmissões da Copa do Brasil, o GE estava colocando uma quantidade quase que o dobro, às vezes um pouco mais do que o dobro do que as transmissões da Cazé TV, tudo isso com uma explicação muito simples, com tráfego pago. Eles simplesmente pagavam para poder ter a primazia, para poder ter o posicionamento deles ali no YouTube. Na hora que você abre a sua página inicial no YouTube, vai aparecer o GE antes da Cazé TV, e aí, obviamente, por uma questão quase que intuitiva, as pessoas clicam ali no GE para poder assistir. Enquanto a Cazé TV aposta num crescimento e na audiência orgânica, né? Sem precisar fazer a compra do tráfego, né? Do tráfego pago. E também por streaming, você tem essas principais plataformas aqui, que é o Prime Video, o HBO Max, o Disney Plus, o Paramount
e o Globoplay também. A Globo entrou pesado também com o Globoplay, né, no mercado de streaming para tentar competir, obviamente, e tentar reduzir um pouco a distância, né, para esses outros players. Então, quando a gente fala de futebol, a gente pode dizer que a distribuição do conteúdo de futebol hoje no Brasil, ela está muito mais democratizada do que já foi. Obviamente, antigamente, se você quisesse assistir futebol, você tinha que assistir na Globo, e o próprio Alex, ex-meia, né, costumava dizer que a bola no Brasil só rola depois do último beijo da novela. Isso já não é mais assim, obviamente, mas isso também não significa que essa democratização veio de uma maneira assim completamente disruptiva e o poder da Globo foi diminuído com relação a tudo isso aqui, muito pelo contrário, até porque a questão do poder da Globo não é simplesmente uma questão de você transmitir os jogos, mas uma questão de você trabalhar nos bastidores para você conseguir trazer para si toda a audiência que você quer e canalizar essa audiência para onde você quer também, para onde ela quer, né? O tamanho do mercado brasileiro, e aqui é importante a gente dizer, porque eles mencionam no estudo lá, né, da Serasa, a população do Brasil hoje, tá, segundo o último censo, é de algo em torno de 213,4 milhões de pessoas. Mas não somos 213,4 milhões de consumidores de futebol, né? Segundo a própria pesquisa, 47% da população brasileira consome futebol, né? E consome futebol com certa frequência. E aqui a frequência, obviamente, pode variar, né? Mas 47% da população, o que dá algo em torno de 121 milhões de pessoas consumindo futebol. Desses 121 milhões de pessoas consumindo futebol, a gente divide essa galera aqui por todos os clubes do Brasil e também, né, as preferências que muita gente hoje já tem por clubes internacionais. Eu acabei de citar um exemplo de um aluno meu indo para a Inglaterra para assistir um jogo do Manchester City. Quanto que ele vai gastar, quanto que ele vai disponibilizar de receita para poder chegar na Inglaterra e também, quando estiver na Inglaterra, comprar o ingresso para assistir um jogo, comprar uma camisa, comprar, né, produtos relacionados ao clube, tudo isso fazendo, né, gerando, na verdade, um investimento, um gasto muito grande nessa experiência. Então, não é somente aqui, a gente não está falando somente de pessoas que consomem futebol no Brasil e apenas futebol brasileiro. Isso aqui é consumo total. E a gente pode até dizer que os clubes brasileiros hoje competem pela atenção contra os clubes internacionais. Eu, por exemplo, já conheço crianças aqui que não têm muita preferência por clubes brasileiros, ou pelo menos dizem que torcem para clubes brasileiros, mas nem acompanham muito, mas sabem tudo de Barcelona, de Real Madrid, de Manchester United, de Manchester City, de PSG, de Bayern de Munique, enfim. Esse mercado está ficando cada vez mais disputado, mais competitivo, e nós estamos perdendo, às vezes a gente perde a guerra dentro de casa, né? E tudo isso tem um porquê, e eu vou começar a explicar isso para vocês agora. O tamanho do mercado, só para vocês terem uma ideia, brasileiro, fazendo um comparativo com dois mercados que não são tradicionalmente mercados que consomem, ou que pelo menos têm tradição no futebol, como é o caso da China e da Índia, e eu peguei, obviamente, os dois países mais populosos do mundo, só para dar uma dimensão para vocês de quanto que a gente está confinado no Brasil e o quanto que a gente, na verdade, está disputando migalha no Brasil. Só na China, né, o tamanho do mercado consumidor de futebol, né, pessoas que consomem futebol, e futebol de todas as maneiras, de vários clubes, de várias competições diferentes, gira em torno de 700 milhões de pessoas. Eu vou repetir, algo em torno de 700 milhões de pessoas. Quase metade da população chinesa consome futebol. E essas pessoas estão ali esperando para consumir cada vez mais futebol e nós não estamos oferecendo nosso futebol para eles. Mesma coisa, a Índia, né, que hoje se tornou o país mais populoso do mundo, acabaram de inaugurar uma estátua para o Lionel Messi num dos maiores estádios do país, e você tem hoje um público de algo em torno de 300 milhões de pessoas consumindo futebol e esse público aumentando cada vez mais, essa galera ávida por consumir futebol, seja ele de qualquer lugar. Imagina se eles tiverem a disponibilidade e também terem à disposição deles o futebol dito pentacampeão do mundo, com uma liga bem organizada, toda bonitinha. Imagina se esses caras não vão chegar matando, não vão cair matando para conseguir assistir
o Campeonato Brasileiro, a Liga Brasileira. Enfim, isso aqui para ficar somente nesses dois mercados. Aí a gente pode citar Japão, a gente pode citar os países europeus que podem se tornar consumidores. A gente está falando da América Latina, a gente está falando da América Central, a gente está falando da América do Norte, vários países africanos. Todos eles podem e serão e devem ser consumidores ávidos de futebol e deveriam ser alvos preferenciais de quem quer, na verdade, fazer com que a receita do futebol brasileiro cresça cada vez mais, né? O problema é que quando a gente olha para esses números aqui, e esses números aqui são mais assustadores, a gente vai entender o atraso que se encontra no futebol brasileiro. Isso aqui é um estudo que foi feito pela Sports Illustrated, que eu estou mostrando para vocês, baseado somente em engajamento nas redes sociais. Então a gente tem que olhar isso aqui com certa relatividade, porque o engajamento nas redes sociais ele dá um indício, né, da popularidade dos clubes no mundo afora. Mas a maneira como os clubes escolhem se relacionar com essa base de fãs, né, digamos assim, pode fazer com que isso aqui triplique, multiplique em muito, né, a maneira como as pessoas, como esses clubes, na verdade, serão consumidos e como eles vão impactar financeiramente esse público que consome. Só para vocês terem uma ideia, as maiores torcidas do mundo hoje, o top 10, é esse aqui que vocês estão vendo na tela. Olha os números do Real Madrid, olha os números do Barcelona, né? 473,3 milhões de pessoas engajadas nas redes sociais, seguindo o Real Madrid e Barcelona. O Manchester United, 233,6 milhões, já foi muito maior e caiu bastante por causa dessa fase horrível, dessa década, mais de uma década, são quase 15 anos de uma seca horrível do Manchester United e está lá permanecendo no terceiro lugar. E depois vem o PSG, gente. O PSG do campeonato mais insosso do mundo, de um campeonato que ele joga sozinho, mas foi uma equipe que teve em determinado momento Mbappé, Messi e Neymar jogando no mesmo time, e é o time que vence todo mundo hoje, considerado o melhor do mundo. Abre parênteses, o Botafogo venceu o PSG, fecha parênteses, e o Manchester City, né, que vem logo em seguida também, que é a segunda força de Manchester, que sempre foi historicamente a segunda força de Manchester, e hoje consegue uma base de fãs mundial de 179,5 milhões de pessoas engajadas nas suas redes sociais, e aí você pode ver o restante aqui do top 10, chama atenção o Bayern, né, ali em 149,1 milhões, poderia ter mais, um engajamento melhor, mas está atrás, inclusive, do próprio Manchester City e atrás do PSG, o que chama muita atenção. O que isso aqui demonstra, né, que é importante a gente avaliar? A gente está falando de Real Madrid e Barcelona, dois times espanhóis que são oriundos de um país que tem uma população de mais ou menos 49 milhões de pessoas. Como que é possível, das 49 milhões de pessoas que torcem para diversos times na Espanha, e não tem essa coisa de torcer para dois ao mesmo tempo? Quem é Celta de Vigo, torce para o Celta de Vigo. Quem é Atlético de Madrid, torce para o Atlético de Madrid. Então, Real Madrid e Barcelona não dividem o país no meio, né? Os torcedores do Barcelona dividem a cidade de Barcelona contra o Espanhol e o Real Madrid divide a cidade de Madrid contra o Atlético de Madrid. Quantos torcedores, na verdade, tem Real Madrid e Barcelona apenas na Espanha? Se eles fossem confinados ao futebol, à realidade do futebol espanhol e fizessem apenas as suas contas e receitas baseadas apenas naquilo que o futebol espanhol pode prover. Imagina como seria hoje Real Madrid e Barcelona, o quão menores seriam Real Madrid e Barcelona. Aí você pega o caso da Inglaterra, que é um país com uma população menor ainda, né? E você tem dois clubes aqui no top 5, como Manchester United e Manchester City, mas quando você olha para a cidade de Manchester, ela sequer é a maior cidade do Reino Unido. É uma cidade que a gente pode considerar uma cidade grande, né? É a capital do norte, a gente pode dizer assim, né? Do noroeste, né? Da Inglaterra, mas está longe de ser, né, uma cidade com a capacidade que a cidade de São Paulo, por exemplo, tem, né? É 10 vezes menor do que a cidade de São Paulo. E mesmo assim, esses clubes conseguem uma quantidade de fãs, uma quantidade de torcedores e consumidores pelo mundo afora absurda, gigantesca. Como isso é possível? É simples, né? Eles simplesmente entenderam que não dava para deixar com que o futebol fosse confinado aos países e cidades nos quais eles se encontram. E aí a pergunta fundamental que a gente tem que fazer é: como crescer o mercado, então, mercado consumidor, né, das suas cores, dos seus clubes, da sua liga,
né? E como você faz com que isso, consequentemente, gere um aumento de receitas significativo e esse aumento de receitas faça com que os clubes sejam mais ricos, mais fortes, mais poderosos e possam disputar, inclusive, jogadores com os clubes mais ricos da Europa, das melhores ligas. Como fazer isso? Eu vou mostrar para vocês que existem dois modelos e um conflita com o outro. Um quer justamente responder essa pergunta aqui, essas duas perguntas aqui que eu estou fazendo para vocês, e quer e pretende realmente aumentar o mercado, crescer o mercado e aumentar as receitas, enquanto que o outro está indo na direção diametralmente oposta e de maneira proposital, beleza? Primeiro, a gente tem que entender que existe um modelo que é a Liga e existe um modelo de negócios que é Globo Flamengo, ou Globofla, que eu vou chamar de consórcio Globofla. E vocês vão entender por que Globo é extremamente importante e por que o Flamengo é instrumental para que a Globo consiga fazer com que o futebol brasileiro continue confinado na fazendinha que é o Brasil. Primeiro, o modelo de negócios da Liga visa as seguintes coisas aqui: aumentar a base de consumidores, como eu acabei de falar, né? Clubes como Botafogo, Fluminense, Bahia, Atlético Mineiro, Cruzeiro, até o Palmeiras, São Paulo, Corinthians, esses clubes, eles teriam uma capacidade de multiplicar por N vezes, talvez 6, 7, até 10 vezes, né, as atuais receitas, se eles não ficassem restritos ao mercado brasileiro, não ficassem restritos, digamos assim, à fazendinha, né, que eu gosto de chamar fazendinha do futebol brasileiro. Como que seria, por exemplo, o impacto desses clubes, o próprio Flamengo também, como seria o impacto desses clubes na China? Como seria o impacto desses clubes no Japão? Se, por exemplo, o Botafogo conseguisse ter um impacto de 5 milhões de pessoas na China, já dobraria o tamanho da sua torcida, né? Em 100%. Como seria possível, né? Obviamente, você levando a sua liga para lá. Você então precisa, obviamente, internacionalizar. Por quê? Porque se a gente considerar aquele número que eu mostrei para vocês, que o mercado brasileiro, ele não somente é pequeno comparado aos maiores mercados do mundo, como ele também está muito próximo da saturação. Porque como você tem o nível de ticket médio muito baixo no Brasil, o nível de consumo, de geração de receita, depende sempre das classes média e classe alta, que provavelmente também já estão ficando cada vez mais achatadas no Brasil. E aí entra um cenário macroeconômico que a gente não pode, a gente não pode simplesmente ignorar. Se o poder de compra médio do brasileiro vem caindo, né, com relação comparado, e aqui é sempre comparativo, tá, gente? Comparado ao poder de consumo médio de outros países, como a China, como a Índia, como os países europeus, os Estados Unidos, é praticamente uma coisa óbvia, uma conclusão óbvia, a gente entender que cada vez mais o consumo de futebol no Brasil, ele vai se tornar um consumo cada vez mais exclusivista, né? Pessoas com mais dinheiro comprando experiências melhores ou podendo chegar nos estádios. Isso significa que os estádios, a tendência é que as arenas que sejam construídas sejam menores para poder comportar um número menor, porém um público mais, e agora presta bem atenção no que eu vou usar, porque eu vou botar entre aspas, qualificado no sentido financeiro de consumo, ou seja, gente com maior poder aquisitivo consumindo dentro do estádio do que o povão, né, que costumava frequentar os estádios, lotava gerais, a gente via 110, 150 mil pessoas dentro do estádio, mas o poder de consumo dessas pessoas era extremamente limitado. Esse não é o público mais que a elitização do futebol brasileiro quer, né? E tem um outro fator aqui que também é muito importante, que se o seu poder de consumo para poder viver a experiência de estar no estádio, fica cada vez mais comprometido, você não vai deixar de acompanhar o seu time do coração, não vai deixar de acompanhar futebol. O que você vai fazer? Você vai correr para o streaming, você vai correr para o Premiere, você vai correr para a experiência que é mais barata, porém te dá, inclusive, até mais conforto e segurança para que você não precise se expor, né? E passar por perrengues para poder assistir seu time do coração, talvez, eventualmente, uma vez ou outra, mas o número de sócios torcedores que daria, inclusive, esse acesso mais frequente ao estádio, né, embora ele venha crescendo, ele não cresce na mesma proporção que o pay-per-view. O pay-per-view ele é concorrente direto do sócio-torcedor. Além disso, você tem o equilíbrio nas condições de competição, que é uma outra coisa que a Liga precisa que aconteça. O equilíbrio faz com que você tenha um resultado sempre muito imprevisível,
na sua liga. A NBA, por exemplo, pode ter um campeão diferente a cada 10 anos. Desculpa, todos os anos por 10 anos. A NFL também, você nunca sabe quem vai ser o campeão sempre. Você tem sistemas para fazer com que o equilíbrio ocorra, como o draft, né, no caso das ligas norte-americanas, que eles vão lá nas universidades e pegam os jogadores, e quem tem preferência para pegar os jogadores são as franquias que ficaram pior colocadas nos campeonatos anteriores. E você também tem outras maneiras de fazer com que isso seja mais equilibrado, como é o caso da Premier League, diminuindo sensivelmente a discrepância entre o que ganha o campeão e o que ganha o último colocado, né? Praticamente entre 3 vezes, 2,8, 3 vezes, né? O que eu estou querendo dizer aqui no equilíbrio, nas condições de competição. E se você tem mais competitividade, obviamente a liga fica muito mais atrativa. Você tem um PSG jogando sozinho na França e ninguém quer ver, ninguém para assistir Ligue 1. Campeonato alemão, pouquíssima gente para assistir campeonato alemão também, porque geralmente é o Bayern de Munique ganhando tudo e às vezes, né, um fura-fila vai lá e ganha, mas o normal é o Bayern de Munique. Campeonato espanhol, também acontecia muito isso com Real Madrid e Barcelona, e ultimamente o Real Madrid, o Atlético de Madrid vem incomodando, mas é muito difícil você ver qualquer time fora desses 2 ou 3 conseguindo chegar ali e ganhando. Mas na Premier League você tem um equilíbrio, obviamente, muito maior. Já visto o fato de que o Manchester City, nos últimos anos, realmente conseguiu se destacar, e o Liverpool até conseguiu brigar. Talvez o Arsenal, esse ano, consiga ameaçar um pouquinho, ou quebrar um pouquinho da hegemonia que foi disputada entre Manchester City e Liverpool nos últimos anos, né? E melhores contratos, mais receita. Melhores contratos, porque se você é mais atrativo, todo mundo quer te ver, você, cada vez mais quem quer transmitir seus campeonatos, os países que querem, obviamente, assistir seus campeonatos, vão pagar cada vez mais para poder adquirir os direitos de transmissão, ou seja, todo mundo ganha, exposição de marca, patrocinador quer expor para tudo quanto é lugar. Quem que não quer ser exposto globalmente, ao invés de ficar sendo exposto apenas no Brasil? Né? Todo patrocinador quer. Por isso que é muito raro você olhar para as camisas dos principais clubes europeus, e principalmente aqueles de maior orçamento, e você vê apenas patrocínios de bets. Né? E eu não estou falando aqui que patrocínios de bets não vale a pena, não são bem-vindos. Os clubes precisam demais desse tipo de receita hoje, mas quando você vê a maioria das camisas de um campeonato, né, como o Campeonato Brasileiro, sendo patrocinadas apenas por bets, isso dá o indicativo de que as principais marcas mundiais, não bets, não estão muito interessadas em adquirir essas propriedades, porque não vão aparecer em lugar nenhum, vão ficar apenas confinadas no Brasil. Isso é mais um indicativo de que as receitas diminuem quando você confina e as receitas aumentam quando você expande, obviamente. Isso aqui contrasta com qual modelo? Né, que é justamente o modelo consórcio Globo-Flamengo. E qual é a lógica desse consórcio aqui? Aumentar a base de consumidores. A base de consumidores que eles têm no Brasil, para eles, não é suficiente. Então, eles precisam fazer com que mais pessoas no Brasil assistam futebol. Daqueles 47% que assistem, para eles, 48% já seria um crescimento fantástico. 49% já seria um crescimento fantástico. 50% então da população assistindo futebol seria um crescimento fantástico, mas isso comparado ao crescimento de uma internacionalização seria praticamente ridículo a gente poder dizer. Só que é muito difícil fazer o futebol crescer, né, exponencialmente no Brasil, porque chegou perto do teto, se é que já não bateu nesse teto. Agora, vamos trabalhar com a hipótese de que ele já esteja perto do teto ou que já tenha batido no teto. Aonde que a coisa fica interessante para eles e o que eles podem fazer, na verdade, para trabalhar um mercado saturado e conseguir converter mais o mercado saturado em receitas e receitas que interessem, né? Que é, primeira coisa, confinar o campeonato no Brasil. Por que interessa confinar o campeonato no Brasil? Porque não existe Globo na China, porque não existe Globo na Índia, porque não existe Globo na Europa, não existe Globo nos Estados Unidos, não existe Globo na América Central, na África. Eles não vão conseguir brigar pelo mercado de lá, com os players, com as plataformas de transmissão locais. Eles não vão conseguir fazer isso. Então, não interessa, de maneira alguma, né, que o produto que eles mais conseguem influenciar decisões na população brasileira, que eles conseguem atingir mentes e corações no Brasil de uma maneira tão rápida, tão emocional, tão fácil,
né? Não interessa para eles, eles não ganham nada com a internacionalização do futebol brasileiro, absolutamente nada. Pelo contrário, aumentaria para eles exponencialmente o risco, porque se eles tiverem que traçar qualquer tipo de estratégia para funcionar internacionalmente, para chegar internacionalmente, eles vão estar em território completamente hostil. E aí, para eles, é muito difícil. É ruim para a Globo competir fora do Brasil, por consequência, é muito ruim também para o Flamengo competir fora do Brasil. A terceira coisa, que é o favorecimento nas condições de competição, né? Favorecimento nas condições de competição significa arbitragem mais favorável para esse time aqui, ao invés daquele, né? Você poder ter um calendário mais favorável para um time aqui do que para aquele outro, a logística, né? Toda a cobertura de mídia, né? Quem vai ser mais falado, né? Quem vai ter suas cores exaltadas, quem vai ter muito mais mensagem, muito mais cobertura positiva do que cobertura negativa. Tudo isso faz, obviamente, muita diferença no momento em que você cria um favorecimento nas condições de competição, porque alguns times vão ser muito mais privilegiados e alguns times vão receber muito mais dinheiro. Lembra do que eu tinha falado para vocês do Premier? Quem que ganha mais dinheiro no Premier? Quem que, por exemplo, reclamou e vive reclamando de que não vai, que é contra, inclusive, uma divisão mais equânime, uma divisão mais igualitária dos recursos oriundos dos direitos de transmissão de futebol. Só a gente pensar que a gente chega rapidinho na resposta. Maior concentração de clubes competitivos. Eles não querem ter que dividir o futebol brasileiro para 6, 7 clubes todo ano brigando pelo campeonato, porque, nesse caso, você teria uma dispersão muito maior dos torcedores, e uma dispersão muito maior dos torcedores significa crescimento de outras torcidas que eles talvez não tenham interesse que cresça, ou talvez não tenham interesse que se desenvolva, porque cada vez mais uma torcida crescendo torna um clube cada vez mais forte, um clube cada vez mais forte negocia seus contratos de transmissão por valores também mais altos. Então, por que você promover o crescimento de 6, 7, 8 clubes para você ter que comprar os direitos de transmissão e pagar mais caro por esses clubes, do que se você promover o crescimento de um clube apenas, inchar essa base de consumidores, concentrar os seus investimentos, né, de compra de direitos de transmissão em um clube e pagar mais barato pelos direitos de transmissão dos demais. Então, a estratégia de concentração, de você ter cada vez menos clubes competitivos, é uma estratégia fundamental, é pilar fundamental no crescimento dessa estratégia do Grupo Globo. E a gente pode colocar aqui que o sonho deles não é a espanholização do futebol brasileiro, porque a espanholização pressupõe que você tem 2 ou 3 times sempre disputando ali a hegemonia. O sonho deles é que seja um campeonato alemão e, de preferência, um campeonato francês. A preferência é que o campeonato brasileiro se torne uma disputa entre Flamengo e um clube não Flamengo, né? Independente de quem seja esse clube. Hoje é o Palmeiras, mas poderia muito bem ser o Corinthians, pode muito bem, eventualmente, vir a ser o São Paulo. Não importa. O que importa para eles é que seja um Flamengo e um não Flamengo, sempre disputando a hegemonia do campeonato. Disputando a hegemonia, não. Sempre disputando as finais e títulos no Campeonato Brasileiro, e de preferência que o Flamengo vença na maioria das vezes. Você também tem um custo menor de direitos de transmissão, como eu acabei de explicar, e a otimização das receitas de patrocínio. Ou seja, você consegue arrecadar muito mais dinheiro com patrocínio, porque você consegue, né, falar com um público cada vez maior torcendo apenas por um clube, e você, obviamente, tem um gasto muito menor, porque você consegue fazer com que os seus direitos de transmissão sejam otimizados, sejam colocados apenas num clube, né, a maioria deles, e você consegue fazer com que o futebol se torne uma aquisição mais barata para quem está comprando para poder transmitir. Então, eu vou mostrar para vocês aqui 10 ações que comprovam o que eu estou dizendo aqui, que o grupo Globo / Flamengo, ou consórcio Globo-Fla, atuam sistematicamente contra a criação de uma liga brasileira de futebol, tá? A primeira delas é o lobby pela manutenção da distribuição discrepante de direitos de transmissão. A Globo, por exemplo, não pode encampar isso, né? Porque ela se tornaria extremamente impopular com todas as outras torcidas. Ela utiliza, obviamente, o seu parceiro preferencial, faz com que o Flamengo encampe essa guerra de maneira aberta, chamando para si a responsabilidade dessa disputa, né?
e dizendo que não vai abrir mão de seus direitos adquiridos. Eles entendem, né, que a discrepância é um direito adquirido deles, é uma propriedade deles e que eles não vão abrir mão do que eles dizem ser receitas deles, como se eles jogassem sozinho, como se do outro lado do gramado, do outro lado do campo, não tivesse um adversário também com suas cores, com seus símbolos, com as suas torcidas também sendo mostrados para o restante do país. Discrepante o lobby pelo fair play, a partir do momento que apareceu um Botafogo, que apareceu uma SAF, e que a SAF fez o barulho que fez e conseguiu conquistar o que conquistou, todo mundo começou a gritar pelo fair play. Todo mundo era contra fair play nunca pegou no Brasil, porque todo mundo se acostumou a gastar sempre de forma muito irresponsável, gastar muito mais do que arrecadava. Foi só o Botafogo vencer, foi só o Botafogo conquistar o que conquistou e o discurso pelo fair play foi encampado. A própria Globo entrou pesado no discurso pelo fair play, pró-fair play, e eu sou a favor do fair play, tá? Mas o fair play, na minha concepção, ele precisa contemplar também a distribuição dos recursos. E aí é o fair play de conveniência deles, né, que eles não querem discutir justamente a distribuição, eles querem discutir somente a outra ponta na hora de receber a grana, né? E, obviamente, quem vai ter o maior poder para poder gastar essa grana, né, é o que interessa no final do dia. O lobby no STJD, a gente acabou de ver o caso Bruno Henrique, né, que até hoje, né, continua aí impune pelos crimes que cometeu, ele já é réu pelo MP, pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, foi investigado, e também tem o lobby na Justiça Comum, porque não sei se vocês vão se lembrar disso, é uma notícia que não foi amplamente divulgada, mas o Gilmar Mendes, numa decisão monocrática dele lá no STF, definiu que cartões amarelos propositalmente tomados, né, como é o caso do Bruno Henrique, não qualificam manipulação de jogos. É uma decisão do Gilmar Mendes, ele decidiu que não é manipulação e pronto, né? Aliciamento de clubes da LFU. Em vários momentos, o Flamengo, de forma aberta, fez campanha para que o Corinthians saísse da LFU e voltasse para a Libra. Inclusive, o próprio processo de impeachment do Corinthians foi algo instigado, inclusive com escândalos, obviamente, que tem muita coisa errada, mas foi algo instigado, escandalizado, quase que novelisticamente pela própria Globo, mostrando todos os malfeitos da gestão anterior do Corinthians, até provocar o impeachment do presidente e a entrada de um presidente mais afim e mais palatável para os desejos da Globo, inclusive fazendo com que eles possam até rever a decisão de ter se juntado à LFU. Por enquanto, isso não surtiu efeito. Corinthians permanece na LFU, mas tem uma outra questão aí que impede também a migração do Corinthians, que é justamente o próximo item, que é o lobby junto ao CAD, que foi feito, obviamente, também pelo consórcio Globofla, impedindo, naquele momento que o Flamengo entrou com a judicialização das receitas da Libra, que é o próximo item, né, segurando as receitas dos clubes sócios, parceiros da Libra, alegando, inclusive, que a distribuição era muito desfavorável ao Flamengo, o Flamengo estaria perdendo de seus direitos, perdendo suas propriedades por direitos adquiridos, né? O CAD entrou na parada e evitou com que alguns clubes da Libra, que já ensaiavam um movimento de saída rumo à LFU, se concretizasse. Caso do América Mineiro, caso do Bahia também, que ensaiaram sair da Libra e migrar para a LFU. Se isso acontecesse, a Libra definhava de vez e era o fim da Libra. O Flamengo ficaria, obviamente, muito isolado, sozinho, porque logo em seguida seguiriam São Paulo, seguiriam Santos, seguiriam Palmeiras e seguiriam outros clubes também da Libra, né? O CAD entrou e estancou a sangria. E não, coincidentemente, na Série B, os clubes que foram promovidos para a Série B, da Série B para a Série A, e os clubes que caíram da Série A para a Série B, trouxe de volta o equilíbrio. Hoje nós temos 10 clubes da Libra e 10 clubes da LFU, enquanto que na versão 2025 a gente tinha mais clubes da LFU disputando a Série A do Campeonato Brasileiro do que da Libra, né? E aí a gente vem para os ataques constantes ao gramado sintético, campanha aberta feita, né, pelo presidente do Flamengo, que anunciou, inclusive, que faria campanha aberta, e inclusive chega ao ponto de ficar disseminando vídeos, trazendo desinformação, fake news é crime, tá? Trazendo fake news, falando a respeito
do gramado sintético, que ele chama de gramado de plástico, mostrando que é um sujeito de extremamente, primeiro de caráter extremamente duvidoso, se não duvidoso, de baixíssimo caráter, e também uma pessoa que tem uma capacidade muito ruim de raciocinar, de pelo menos ler coisas que são muito simples e que contradizem exatamente tudo aquilo que ele está dizendo, porque o gramado sintético é gramado praticamente não, é gramado certificado pela própria FIFA. O que a campanha que ele está encampando aqui, né, o que ele está encampando, contradiz, inclusive, a própria FIFA, né, porque eles se acham realmente acima de tudo e de todos. E, além disso, você tem o lobby para aumento de impostos para SAFs, que eu comecei a mencionar toda a questão aqui, né, nesse vídeo aqui, que foi encampada pelo próprio BAP, também nos bastidores do Congresso Nacional, e ele perdeu feio, e não somente o texto manteve os 5% das alíquotas sobre as SAFs, como ele também, como associativo, vai ter que pagar, a partir de agora, 5% em cima das suas receitas, né? Tudo isso aqui, gente, é para mostrar para vocês o seguinte: o consórcio Globofla, ele trabalha numa jogadinha, numa tabelinha. A Globo, às vezes, não pode encampar, né, os discursos, mas também, né, eles potencializam tudo aquilo que o presidente do Flamengo faz, ou quem esteja sentado na cadeira ali do Flamengo faz. E, através de alguns jornalistas também, o discurso, as narrativas vão pegando, né? E o que acontece, basicamente, é que a gente vê uma campanha declarada, aberta, contra a possibilidade de uma expansão, de um crescimento, da criação, inclusive, de um produto que seja internacionalizável no futebol brasileiro, fazendo com que a gente aumente as receitas exponencialmente, com que a gente tenha um novo tipo de competição fora do Brasil, competindo, inclusive, pelas mentes e corações de torcedores internacionais e consumidores internacionais. Por que isso não interessa para o consórcio Globofla? Porque assim eles perderiam justamente a hegemonia que eles sempre pretendem ter quando eles divulgam as pesquisas. A torcida do Flamengo cresceu, última pesquisa mostra que a torcida do Flamengo continua sendo a hegemônica em apenas 47% da população de 213,4 milhões de pessoas, 121 milhões de pessoas apenas, ou seja, são hegemônicos sobre um cupcake, enquanto que a gente poderia muito bem estar disputando um bolo de casamento e todo mundo ganhando muito mais dinheiro e o futebol brasileiro realmente, de fato, crescendo muito mais. Eu quero saber os seus comentários, se você concorda, discorda, deixa aí para mim nos seus comentários tudo aquilo que você entende, tudo aquilo que você pensou durante a minha explicação aqui, e se eu deixei de falar alguma coisa, complementa aí também, que eu gostaria muito de saber a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, eu peço a vocês que deixem um like, se inscrevam no canal e acionem o sininho para receber em primeira mão, para receber também as notificações de conteúdos novos aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, né, com o máximo de pessoas que vocês puderem. Considere também tornar-se membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 por mês, para receber conteúdos como esse aqui em primeira mão. E se você também quer apoiar o canal, você pode enviar um Pix para minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com. Eu fico por aqui, e você já sabe que aqui no canal do Caboclo se tem bambu, tem flecha, eu volto a qualquer momento com mais um conteúdo. Um grande abraço. Tchau, tchau.